Fala, queridos, eu sou Paulo Portinho. Hoje é o nosso segundo vídeo sobre os mitos das criptomoedas. As pessoas dizem que as criptomoedas elas têm uma vantagem em relação aos bancos centrais, etc., e os governos, os tesouros nacionais, porque elas têm um limite de emissão. E esse limite de emissão seria uma coisa melhor, porque ele te daria um limite para a geração de inflação. A maior parte das pessoas sabe que a inflação significa excesso de dinheiro no mercado, excesso de poder de compra, né? Os governos vão emitindo moeda, vão emitindo dinheiro, os bancos centrais vão emitindo títulos que vão virando capital para os bancos, capital de altíssimo nível. Isso aí tudo é feito para gerir a liquidez do sistema, a liquidez do sistema financeiro e a liquidez das pessoas, que as pessoas precisam comprar, etc. Mas a gente tem alguns problemas com essa ideia. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nem toda geração de moeda ela é inflacionária. O dinheiro que os bancos centrais geram para dar liquidez para o sistema financeiro não necessariamente é inflacionário. E, na verdade, de 2008 a 2019 foi deflacionário, porque ele não é dinheiro que está gerando oferta final. Esse dinheiro que os bancos centrais transacionam com os bancos para dar liquidez, esse dinheiro se transforma em capital. Esse dinheiro é utilizado para você manter os juros zero ou negativos. Então, esse dinheiro não é inflacionário, apesar de até hoje os bancos centrais, os especialistas, etc., não entenderem por que 13 anos de quantitative easing não geraram inflação. Eu vou falar 11 porque até 2019, agora em 2020, 2021 está gerando inflação, mas não é o quantitative easing. E outra coisa é o dinheiro que os tesouros nacionais tomam com crédito para pagar daqui a 30, 40 anos e gastam hoje. Esse sim é inflacionário. O primeiro não é inflacionário por quê? Quando eu encho os bancos de dinheiro, o dinheiro está ali, as pessoas têm que tomar o dinheiro para que isso se transforme em demanda de alguma coisa. O que aconteceu que as pessoas não notaram? Elas achavam que iam conseguir fazer uma inflação alta com esse volume trilionário de dólares no sistema financeiro. O problema é que você reduziu o custo das empresas. E você criou um capital barato, um capital que todo mundo toma. E quando é um capital que todo mundo toma, as pessoas podem passar 5, 6, 7 anos queimando caixa. E quando eu falo queimar caixa, significa que eu estou oferecendo o meu produto por um valor menor do que ele deveria ter. Algumas empresas, a própria Tesla, por exemplo, passou anos e anos queimando caixa. Se a gente não tivesse naquele ambiente de total liquidez, talvez ele não tivesse conseguido se financiar. A empresa até poderia existir ainda, mas talvez ela não fosse tanto do Elon Musk, fosse muito mais dos credores, como acontece com empresas que ficam enforcadas. Como ele conseguiu com enorme facilidade se capitalizar o tempo inteiro, ele continuou crescendo, queimando caixa por anos e não tem problema nenhum. Outra questão, quando você tem excesso de dinheiro, surge uma ideia boa, no mesmo momento tem mais 5 ideias concorrentes e todas financiadas a quantidade de bilhões e bilhões de dólares. Então, quando você pega um Uber e você, ao mesmo tempo, cria 2, 3 concorrentes, o Uber ele não tem nem o tempo de curtir o pioneirismo e ter aquele lucro excepcional. Ao contrário, quando o Uber abriu o capital, ele disse que talvez nunca dê lucro. Uma empresa pedindo dinheiro para investidores, dizendo que talvez nunca dê lucro. Então, porque isso é fruto do quê? De excesso de capital, não é excesso de dinheiro. Então, esse dinheiro foi deflacionário porque ele gerou excesso de empresas concorrentes, então a concorrência aumentou muito, as empresas trocaram parque fabril, as empresas trocaram todos os softwares, o custo de captação, que era 8, 9% em dólar, caiu para 3, 4% em dólar, quer dizer, ele tem menos despesa financeira e uma capacidade maior de tomar dinheiro. Então, esse momento do quantitative easing até 2019, ele não foi inflacionário. Até hoje as pessoas se perguntam por quê, eu estou explicando para vocês por quê. Da Covid para cá é outro mundo. 2020, 2020 é outro mundo. Aí é governo tomando dívida, Os Estados Unidos, eles passaram da quantidade de dívida, relação dívida-PIB, na época da Segunda Guerra Mundial. A Europa também indo por um caminho como esse. Quer dizer, as pessoas estão tomando dívida de 30, 40 anos que nossos filhos e netos vão pagar e gastando hoje. E nesse gasto, sim, esse gasto é inflacionário.
Por dois motivos. Porque a gente rompeu a rede de oferta, né? A rede produtiva do mundo inteiro foi rompida, ela é muito ligada, né? Você usa materiais de, às vezes, de 5 continentes para fazer um determinado produto, e isso foi perdendo. Você vê que carros usados estão aqui no Brasil chegaram a valorizar. O meu primo comprou um carro por R$ 62.000 zero, e o carro está valendo hoje na tabela FIPE, isso de 2020 para cá, um ano, então 90. Sabe? Por que isso? Porque você não tem o produto, porque as pessoas querem comprar o produto e não tem o que fazer. Então, esse dinheiro que o governo está gastando, colocando dinheiro na mão das pessoas, etc., e a redução da oferta, esse sim está gerando inflação. E tem outro desequilíbrio também acontecendo, que ninguém nota, que é o fato de que as famílias mais ricas, as famílias superavitárias, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em vários outros lugares, como elas foram obrigadas a economizar, né, uma pessoa de classe média alta de São Paulo gasta 150, R$ 200.000 por ano com luxos e viagens, e não gastou, durante pelo menos um ano e meio, um ano e 10 meses, um ano e 8 meses. Esse cara, as classes médias altas, elas economizaram muito dinheiro no mundo inteiro. Então, assim, a quantidade de... E outra coisa, as bolsas dispararam, principalmente nos Estados Unidos. Então, as pessoas estão... E as criptomoedas dispararam, né? Então, as pessoas estão entendendo que elas são mais ricas. Principalmente as classes... A pessoa mais pobre, infelizmente, você está se sentindo cada vez mais pobre. Muito, muito mais pobre. Mas a pessoa mais rica está se sentindo cada vez mais rica. Com bolsa... A Apple abriu a pandemia valendo, sei lá, 900 bilhões de dólares, e chegou a bater 3 trilhões de dólares. Quer dizer, o cara que tinha Apple, quase muitos americanos têm Apple, né, de classe média alta, no seu portfólio de fundo de pensão, ele próprio, o cara enriqueceu absurdamente. E a pessoa mais pobre, não. Né? Então, esse cara, ele está disposto a pagar 90 mil por um Fiat, que o meu primo comprou, um Fiat Strada, se não me engano. Ele pode pagar isso. Ele está com acúmulo de capital, ele não gastou dinheiro. Né? Então, as classes médias altas no mundo, as classes superavitárias, as classes que têm ativos guardados, essas se deram extremamente bem, enquanto as outras classes se deram extremamente mal. E aí é que vem a questão das criptomoedas. Por que eu entendo que elas não são deflacionárias pelo fato... É óbvio que elas têm limite de emissão. Você não tem limite de emissão entre o Banco Central e os bancos. Os caras estão emitindo à vontade, sem critério nenhum. Você não tem limite de emissão para o governo. A relação dívida PIB do Japão é de mais de 200%. Será que a Alemanha pode chegar a isso? Será que os Estados Unidos pode chegar a isso? Possivelmente. Mas a questão das cripto, o fato de elas terem limite de emissão, não significa que elas sejam deflacionárias. Porque, ainda que você tenha esse limite na quantidade de criptos, ele tem uma referência em dólar. Ele tem uma referência em moeda real. Né? Então, o que eu vi quando as criptomoedas atingiram o limite máximo, né, o topo, antes de cair agora há pouco, os caras estimaram que todas as criptos somadas tinham um valor de mercado de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares dava, na época, se não me engano, 7,5% do estoque monetário do mundo. Isso não é pouco. Não é? Quer dizer, você em 3, 4 anos, 5 anos no máximo, você introduz uma riqueza, né? Uma riqueza que as pessoas percebem de 8%, 7,5%, 8% a mais no estoque monetário do planeta. Isso não pode ser deflacionário. Assim, quando você pensa em deflação, talvez a pessoa esteja pensando o seguinte: é porque eu comprava uma casa com 5 bitcoins. Passou 3 anos, eu estou comprando essa mesma casa com 1 Bitcoin. Aí o cara fala, o preço caiu de 5 para 1, deflacionário. Mas, gente, sim, não é isso, né? Não é isso. A casa eventualmente subiu de preço, é que o Bitcoin disparou. A gente não pode dizer que o Bitcoin é deflacionário com ele mesmo. Eu tenho que comparar ele com a moeda que é de circulante. Então, ele, tendo uma referência trilionária, faz com que a pessoa que o detém se sinta mais rica, ainda que o cara não venda. Se ele tem outros ativos, ele se sente confortável para vender outros ativos. Porque eu tenho um amigo que tem boa parte do portfólio dele em Bitcoin, ele se sente rico. Ele tem que se sentir efetivamente rico, porque subiu demais o Bitcoin que ele teve investimento. Ele se sente assim.
Ele não gasta que ele é meio pão duro, entendeu? Mas ele se sente rico. E é natural que as pessoas que têm uma evolução patrimonial, elas têm um outro padrão de vida. Comprem outro tipo de carro, tem outro tipo de demanda. Tá? Então, no meu entendimento, falar que uma criptomoeda não é inflacionária porque ela tem limites de emissão não faz sentido, porque ela tem uma referência em dólar que não tem limite. As pessoas não estão falando do Bitcoin em $1 milhão. Se isso acontecer, o Bitcoin vai valer metade de todo o sistema financeiro mundial. Todas as moedas. Aí você fala, pô, mas as outras moedas vão deixar de existir? Não vão. Talvez o cara mais entusiasta do Bitcoin falar, a inflação vai destruir essas moedas 100%, 80%, 95%, elas não vão valer nada. Saiu na Bloomberg outro dia, se eu consigo achar aqui mostrar para vocês, dizendo que os bilionários estão aportando em cripto com medo que o dinheiro acabe, que o dinheiro não vale mais nada. Então pode ser que as pessoas tenham essa visão. Aí transcende a minha capacidade de futurologia. Né? Eu estou só analisando o que eu conheço agora. Não faz sentido essa ideia de que ter limite de emissão transforma o Bitcoin em algo deflacionário, na minha opinião.